Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês, Profissost, para a gente continuar a nossa revisão para a Federal do Paraná e aproximar você o mais plenamente possível da prova do Vestiba de 2022 para acertar o maior número de questões dessa fantástica universidade. Nós olharemos agora com carinho para algumas partes da histologia humana. E a histologia humana é a parte da biologia que estuda os tecidos. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à aula de biologia. Eu sou o professor Sost do canal Bem na Bio e a gente vai continuar nossa jornada de revisões para esse Vestiba da UFPR. Eu apresentei aqui duas ideias, um tecido epitelial e um tecido conjuntivo. Estatisticamente falando, segundo o Instituto SOST de Pesquisa Vestibulandística, o tecido conjuntivo é o que mais aparece no seu Vestiba. Então eu vou dar uma grande ênfase a ele. Nos testes, vou aprofundar e trazer mais informações sobre tecidos. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você gostar, deixe o seu like, as suas observações o mais rápido possível eu te respondo e também observo para melhorar a informação que chega até você. Quando nós falamos em tecidos, a gente vai pensar assim num conjunto de células que estarão ali interagindo para a manutenção de diferentes ou de determinadas funções. Quando você lembra dos seus estudos em algum momento da sua vida estudantil, da sua vida acadêmica, da sua vida lá no ensino da primeira série do ensino médio, os tecidos, eles muitas vezes são caracterizados por figuras. O tecido epitelial, ele aparece assim, como célulazinhas muitas vezes representadas por nós professores, achatadas assim, uma do ladinho da outra, bem unidas, que a nossa Federal do Paraná pode chamar de células denominadas de justapostas, células bem próximas e bem grudadinhas e bem unidas. Então aqui você tem essa visão geral. Já de cara aqui, ó, vai aparecer para você aqui a figura de número 1 e ali tem o tecido chamado de epitelial. Veja aí na imagem da figura 1 um conjuntinho de células. Bem na superfície só tem uma camada de células. E abaixo tem um tecido chamado conectivo, que também é um nome dado ao tecido conjuntivo. Observe que nessa figura de número 1, o tecido conjuntivo ou conectivo, as células estão afastadas, tem uma matriz extracelular abundante que caracteriza esse tecido, tem um conjuntinho aí de fibras colágenas que vão dar suporte, sustentação e posicionamento das células. Então, essa imagem eu gostaria que você tivesse na sua mente, no seu telencéfalo altamente desenvolvido. Agora vem para cá. Tecido epitelial para a nossa Federal do Paraná é um tecido avascular. É um tecido formado por células justapostas, células bem unidas. Já o nosso tecido conjuntivo é um tecido formado por células que estão aí geralmente afastadas, distantes umas das outras, e esse tecido conjuntivo é caracterizado por uma elevada vascularização, vascularizado. Mas aí já piscou na nossa mente uma exceção, os tecidos cartilaginosos. Os tipos de cartilagem: cartilagem alina, cartilagem elástica, fibrosa ou fibrocartilagem, que são variedades aí dos tipos de cartilagem. Nós não teremos vasos sanguíneos. Então faz o destaque que o tecido cartilaginoso é uma variedade do tecido conjuntivo e ele é avascular, ou seja, ele não apresenta vasos sanguíneos. E como esse tecido é avascular, ele é nutrido pelos tecidos conjuntivos aí adjacentes que têm vasos sanguíneos. Ao redor da cartilagem encontramos o pericôndrio.
É um tipo de tecido conjuntivo denso que tem vasos sanguíneos e aí por difusão os nutrientes se movimentam. Pericôndrio, peri ao redor e condros, cartilagem. Você vai lembrar também que algumas cartilagens, como das articulações, tem líquidos aí que banham essas articulações e esse líquido facilita a troca e promove a nutrição. Então, de uma maneira geral, os tecidos conjuntivos são vascularizados, os tecidos epiteliais avasculares. Então, esse ping-pong inicial. Aqui, nesse tecido epitelial, nós temos variedades. Existe um tecido epitelial de revestimento. E esse tecido epitelial de revestimento, ele pode aparecer na nossa prova formado por apenas uma camada de células, igual da figura de número 1 que apareceu anteriormente. Ou ele pode aparecer assim, com várias camadas de células. Então, geralmente, a gente tem uma classificação. O tecido epitelial é chamado de simples ou uniestratificado, quando ele tem apenas uma camadinha de células. Lá no nosso intestino, revestido internamente, nós temos uma camadinha de células. Nos alvéolos pulmonares, formando a estrutura, uma camadinha de células. Nos capilares, os vasos, a região mais fininha, a menor distância do sangue para a célula, apenas uma camada de células. Agora, na minha epiderme, no meu esôfago, eu tenho tecidos estratificados ou pluriestratificados, que têm várias camadas de células. No sistema respiratório, aí, o principal exemplo, nós temos ao longo das vias aéreas, das vias respiratórias, um revestimento interno chamado de tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado ciliado, que tem modificações chamadas de cílios, que vão fazendo uma varredura das sujeirinhas, do muco que vai se acumulando ao longo das vias aéreas. Então esses são exemplares de tecido epitelial de revestimento simples, pseudoestratificado, estratificado, para lembrar aí na sua mente brilhante essas informações. Além de revestir, obviamente, ele protege, ele faz troca, ele permite a absorção, ele permite a eliminação de substâncias. Então tem inúmeras finalidades. Reveste internamente, reveste externamente, aqui na superfície corporal. Tanto que o maior destaque para a nossa provinha é justamente a epiderme. Cuidado com esse destaque aqui para a Universidade Federal do Paraná. A epiderme é um tecido epitelial de revestimento estratificado, ou seja, que tem várias camadas. A camada mais superficial é pavimentosa e ainda queratinizada. Então a gente tem características para esse tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. Um exemplo aqui maravilhoso para a classificação da epiderme em relação a essas características. Então, cuidado. A nossa epiderme, ela estará juntamente com a derme formando a nossa pele. Então, a nossa pele é um órgão formado por tecidos epitelial e conjuntivo. Cuidado! Faz duas observações aqui, ó, na epiderme. Melanócitos, células que sintetizam a proteína chamada melanina. Queratinócitos, células que sintetizam uma proteína que promove a impermeabilização, denominada de queratina. Então nós teremos aqui melanócitos, queratinócitos como sendo células de destaque interessantes na nossa amiga epiderme, tá bom? Então, um exemplar legal para a nossa prova. A nossa epiderme, como ela é estratificada, ou seja, tem várias camadas, uma camada de destaque é essa camada mais superficial, chamada de camada córnea, formada por células mortas que vão sendo destacadas. Bem mais distante, oposta à camada mais superficial, a camada mais profunda é a camada germinativa ou basal,
onde as células estão em constante mitose. Elas estão em constante multiplicação e renovação. Então, camada germinativa, mas na base, multiplicação, regeneração celular. Camada córnea superficial, resistência, impermeabilização, muito queratinizada, mas de células mortas e vai sendo destacada e eliminada. Quando nós olhamos para o tecido epitelial, eu gostaria que você lembrasse da outra variedade. Deixa eu pegar outro pincel. E nessa variedade, nós temos o tecido epitelial glandular ou secretor. E aí aquela nossa preocupação pela redução do número de questões da Federal, de você ter associações de fisiologia, histologia, citologia. Quando eu falo em tecido epitelial glandular ou secretor, eu vou lembrar aqui das famosas glândulas. E aí eu vou ter uma referência, exocrinos, ou secreção para fora, acima do epitélio de formação. Endócrinas, glândulas que perdem o ducto de secreção, o contatinho com a superfície. E glândulas mistas ou anfícrinas. Eu vou colocar esse termo anfícrina, de ambos, e crinos de secreção. Quando nós pensamos nas glândulas exócrinas, sudoríparas, salivares, mamárias, são exemplos clássicos de glândulas exócrinas. Elas produzem a secreção na sua porção secretora e elas mantêm um contatinho com a superfície. E esse contatinho é o ducto secretor ou ducto de secreção. Os meus desenhos imitam a realidade. Esse é o ducto, é mentira. Esse é o ducto e aqui vai estar a secreção. Esse é o ducto, ó, seta no ducto secretor. E esse ducto, ele mantém a conexão. Quando as glândulas são formadas ao longo do nosso desenvolvimento embrionário, as células superficiais vão se multiplicando, vão se aprofundando no tecido conjuntivo. E quando ela aprofundou no tecido conjuntivo, se ela mantiver essa conexão, se existir essa conexão ainda, nós teremos uma glândula exócrina. Se ela perder essa conexão ali, nós teremos uma glândula endócrina. E aí ela vai secretar, a glândula endócrina, os seus produtos nos ductos, nos vasos linfáticos, nos capilares sanguíneos. Então a gente tem glândulas endócrinas, a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, glândulas clássicas daquele sistema chamado de endócrino, liberando a secreção nesses capilares sanguíneos ou linfáticos. E aí, glândulas anfícrinas ou mistas, que têm porção tanto de secreção exócrina quanto de secreção endócrinas. E óbvio, você é um aluno muito dedicado, você já sabe que o SOST vai destacar aqui o pâncreas. Glândula mista ou anfícrina, mais citada historicamente na UFPR, assim como outros vestibas. Quando nós pensamos em pâncreas, nós temos ali uma porção exócrina do pâncreas. O pâncreas exócrino é um pâncreas só, mas tem uma porção exócrina que produz a secreção e lança lá no intestino delgado, na região do duodeno. Lá tem bicarbonato, tem enzimas importantes para o sistema digestório. Então essa é a secreção exócrina do pâncreas. Agora, insulina, glucagon, somatostatina são substâncias produzidas por células do pâncreas e lançadas na corrente sanguínea. Então é uma secreção endócrina. Então, como o pâncreas tem uma secreção exócrina e endócrina, é uma glândula mista ou anfícrina. Então, cuidado com essas referências. E eu estou falando aqui do ladinho de tecido epitelial. Se a federal for mais tranquilinha, pedir para você exemplos, epiderme, pâncreas, uma glândula mamária, revestimento interno do esôfago, do estômago, epiderme, são exemplos de tecidos epiteliais. Então, cuidado. Mas a pele não é um tecido. A pele não é um tecido. É um órgão formado pelo tecido epitelial e também pelo tecido conjuntivo. Conjuntar significa continuar, significa dar continuidade.
Nós temos aquela imensa variedade de tecido cartilaginoso. Você já vem na sua mente tecido conjuntivo chamado de propriamente dito. O professor orientou você no primeiro ano do ensino médio, quando você estava estudando muito. Tecido conjuntivo propriamente dito. Daí ele chamou de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Tecido conjuntivo propriamente dito denso. Nesse denso aqui, ele subdividiu em denso não modelado e ele subdividiu em denso chamado de modelado. Então você já destaca. Ainda, quando nós tentamos a classificação aí de tecido conjuntivo, existem autores que vão chamar de tecidos conjuntivos de propriedades especiais. O tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e um tecido chamado de hematopoético. Hemato de sangue e poiese de fazer, de produzir o sangue. E o próprio sangue aqui entra como um exemplar de tecido conjuntivo. Esse tecido hematopoético aqui, por exemplo, é encontrado na medula óssea. Ele na verdade, é essa medula óssea vermelha. E aí, o tecido hematopoético, encontrado no interior dos ossos, naquela porção esponjosa dos ossos, compõe essa medula óssea vermelha e produz o nosso sangue. E o sangue entra também aqui como um exemplar de tecido conjuntivo, como aquela parte líquida chamada plasma. Essa substância entra as células, gerando um afastamento intenso entre eles, tá? Entre os componentes do sangue, entre leucócitos, hemácias, plaquetas. Então, muito cuidado com essa relação. Se nós olharmos para o tecido frouxo, para o tecido denso, eu sempre faço a citação aqui de derme. Então nós temos aqui derme, nós temos derme chamada de papilar, derme reticular, e nós temos variedades. Geralmente na parte mais profunda da derme, a gente vê um tecido denso não modelado. Então a gente vê ali várias fibras e elas estão orientadas em diferentes sentidos. Derme papilar e derme reticular. Mas eu não acredito que a Federal chegue nesse patamar de especificação. Mas você vai na derme, confia no Sochi. Um dos destaques aqui nessa derme, na verdade dois destaques, é a presença de células aí bem tipicamente do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que são macrófagos, que são fibroblastos. Então vou fazer uma puxadinha aqui, ó, que eu vou montando aqui. Macro grande, fago comer, células grandes que têm origem a partir dos monócitos sanguíneos que realizam a fagocitose, englobamento de partícula sólida, que apresentam antígeno, seres estranhos ou coisinhas estranhas, que vão atuar ali numa intensa fagocitose, numa intensa proteção do nosso organismo. Então, no tecido conjuntivo, eu também encontro aqui a célula mais abundante desse tecido conjuntivo, propriamente dito, que são os fibroblastos. Os fibroblastos sintetizarão as fibras. As fibras são fiozinhos bem delicados de proteínas que têm diferentes espessuras, diferente flexibilidade, dos quais as mais famosas são as fibras colágenas. Então o colágeno vai dar suporte, o colágeno vai estruturar os tendões, vai ser colágeno nos ossos, colágeno muito, mas muito abundante, dando um suporte corporal de uma maneira geral. E as células de destaque são os fibroblastos, que realizam a síntese das fibras. Fibroblastos de jovem, início, começo, formação. Então a gente vai ter essa atividade interessante dessas células. Muito
cuidado, tá? Nesse tecido conjuntivo propriamente dito, esses fibroblastos são as célulazinhas mais abundantes e de destaque. O tecido é modelado quando essas fibras são orientadas em um sentido único. Isso vai dar uma grande resistência à tração. Por exemplo, a gente encontra isso nos nossos tendões, aquela porção do músculo que vai formar ou vai ter uma inserção na região do tecido ósseo, nos nossos ligamentos que fazem a estabilização de estruturas ósseas, unindo um osso ao outro. Então a gente tem ali um tecido denso modelado. Microscopicamente na universidade, você vai olhar lá, vai ver um monte de fiozinho assim, orientados em um único sentido. Muito legal essa imagem, muito legal as aulas de histologia na universidade. Então a gente vai ter essa visão ampla e geral. Tecido conjuntivo de propriedade especial, chamado de adiposo. Aqui nós temos célulazinhas de destaque e adipose significa gordura, que são os adipócitos. Esse tecido aqui altamente vascularizado. Esse tecido adiposo com muitas funções importantes e um dos destaques, obviamente, é a reserva energética. Os nossos adipócitos estão em constante renovação daquele conteúdo de gordurinhas para as nossas reservas biológicas. Esse nosso tecido adiposo também produz hormônios. Lembra daquele hormônio chamado leptina? Leptos, leptina, leptos significa magro. Leptina liberada pelos adipócitos, cai na corrente sanguínea, vai chegar no hipotálamo e vai falar assim: ei, reduz a ingestão do alimento, sócio. Reduz a ingestão do alimento. É o hormônio chamado de leptina. Tá aqui. Vai reduzir aquela sensação de fome, de buscar esses alimentos. Essa leptina produzida no tecido adiposo. Lá na parede do estômago, lembra que a Federal já cobrou de vocês? A grelina, um hormônio que é produzido e liberado, chega no sistema nervoso e fala: ei, vai comer, vai comer, vai comer. Então a grelina aumenta essa noção de busca pelo alimento e a leptina do tecido adiposo fala: calma, Sochi, calma, Sochi. O tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, eles vão dar uma sustentação corporal para nós. Palavrinhas importantes aqui, de destaque, obviamente, no tecido cartilaginoso, nós temos muitos destaques. Você vai falar: eu já estudei isso no nível superior, Sochi. E tem um monte de coisa. Eu vou falar: sim, meu anjo, mas aqui o nosso foco é nível médio, um pouquinho mais avançado, porque a Federal tá bem boazinha nos últimos anos. Então, cuidado para você não ter que gastar muito ATP aí. Condroblasto. Condros de cartilagem, blasto de jovem, célulazinha do tecido cartilaginoso. Condrócito, célulazinha do tecido cartilaginoso. São células jovens, são células adultas. Tem uma maior proliferação, um maior crescimento e ali uma manutenção da matriz, que é o espaço entre uma célulazinha e outra. Nas cartilagens, nós temos uma matriz aí com um grande predomínio de produção de compostos orgânicos. Como eu falei anteriormente, tem cartilagem chamada hialina, a mais abundante, por exemplo, na nossa traqueia, elástica, pavilhão auditivo aqui na nossa orelhinha, fibrosa ou fibrocartilagem entre as vértebras, formando os discos intervertebrais. Então nós teríamos aí tipos diferentes de cartilagem, isso está associado a tipos diferentes de colágeno sintetizado pelas células, tá? Mas matriz é o espaço. E esse tecido é avascular. Não vemos, não identificamos ali no tecido cartilaginoso vasos sanguíneos. Ao redor da cartilagem, pericôndrio, tecido conjuntivo denso ao redor, e ali tem vaso sanguíneo. Quando nós pensamos numa comparação, o tecido ósseo ele é mais rígido, mais resistente. E essa rigidez do tecido ósseo é dada pela matriz inorgânica associada à matriz orgânica. Então tem colágeno nos ossos, tem colágeno nos ligamentos, tem colágeno nas cartilagens. Sim,
E nessa matriz óssea, nos espacinhos entre as células, nós temos cristais de hidroxiapatita. Adoro biologia. E esses cristais de hidroxiapatita são formados pela associação de cálcio e fósforo. Mas vem para cá. Tecido ósseo mais rígido tem uma matriz orgânica e inorgânica ali associada. E essa matriz inorgânica de sais vai dar rigidez. O tecido ósseo tem célulazinhas chamadas de osteoblastos, que são jovens. Os osteócitos, que são adultas. E aqui tem um destaque para a célulazinha chamada de osteoclasto, que é uma célula que recicla, que degrada, que reabsorve a matriz óssea. Clasto, vem ali quebrando. Quando eu uso aparelho ortodôntico, profissional, dentista especializado, ele vai aplicar ali essa forcinha. E na estrutura óssea, essas célulazinhas vão degradar a matriz e outras vêm aqui produzindo essa matriz. Então a síntese, a produção nessas células jovens é mais intensa, enquanto que aqui nos osteoclastos você tem uma degradação. Osteoblastos e osteócitos atuam na produção, na manutenção da matriz, do espaço entre as células. E os osteoclastos vêm quebrando, reabsorvendo essa matriz óssea. Então, tome cuidado, por favor, com essas variedades. Eu foquei nesses dois tecidos, vou subir aí 3 testes que vão abordar outros também. Quero que você acompanhe que eu vou dar dicas. Na nossa próxima, outra revisão, eu vou falar sobre sangue, sobre imunidade, sobre doenças, tá? Então eu vou fazer um corte aqui de uma parte da aula de histologia, que era essa que eu gostaria, que eu tô arriscando aí para cair na federal, mas eu quero que você acompanhe comigo nos testes para a gente brilhar e acertar todas as questões de biologia da UFPR 2022. Vamos para a questão. A questão número 1 nos fala: células e outras estruturas com funções especializadas formam os diferentes tecidos do organismo. A esse respeito, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda. Então a gente vai usar essa referência aí das colunas. Síntese de fibras colágenas. 2. Capacidade fagocitária. 3. Produção de anticorpos. 4. Coagulação sanguínea. Percepção de cores, sustentação de neurônios. Do outro ladinho, macrófago, plaqueta, fibroblasto, plasmócito, células da glia e cone. Então eu vou pelos números. Vem cá. Síntese de fibra colágeno, que está no número 1. Você já vai associar com fibroblasto. Fibros de fiozinho e blasto de formação, de jovem, de início, de começo. Então o fibroblasto vai executar a síntese da fibra colágena, que era a associação, o item número 1. Capacidade fagocitária. Quem executa essa capacidade é o macrófago. Você vai falar, Sócio, mas tem neutrófilo. Eu vou falar, sim, neutrófilos também têm essa capacidade fagocitária. E outros nomes que os macrófagos têm em diferentes lugares, células de Kupfer, enfim. Mas, de uma maneira geral, na nossa listinha ali, você ia marcar no primeiro parênteses o macrófago associado com a função número 2. Então, nós teríamos fibroblasto associado à função número 1, síntese de colágeno, é o terceiro ali na nossa escala. 2, um macrófago, mas lembrando que o macrófago é o primeiro no nosso parênteses. 3, produção de anticorpos. Cara, tem um nomezinho estranho ali, meu ser de luz. Tem um tal de plasmócito. E os plasmócitos, eles existem também no tecido conjuntivo e eles executam essa produção de anticorpos. Os plasmócitos têm origem a partir dos linfócitos B. O linfócito B vai originar esse plasmócito. E o linfócito B é aquela célulazinha legal que executa a produção de anticorpos. Então, a terceira produção de anticorpos você vai associar com plasmócito sem medo de ser feliz.
Coagulação sanguínea. Quem executa essa coagulação sanguínea? Número 4, plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares, elas não são células, são fragmentos produzidos lá na medula óssea vermelha, que é formado pelo aquele tecido conjuntivo hematopoético, e o fragmento de célula chamado plaqueta é originado a partir dos megacariócitos, e a plaqueta vai atuar na cascata de coagulação sanguínea. Então, brilha, brilha, estrelinha. 5. Percepção de cores. Percepção de cores é executada pelos cones. Cones são células fotossensíveis da nossa retina. Então, a camadinha interna do nosso olho tem lá cones e bastonetes. Os cones, co de cone, co de cor, estão associados à visão em cores. E os bastonetes são células mais abundantes, de uma maneira geral. Os bastonetes estão associados à visão preto, branco, branco, preto, tons de cinza. Os cones em menor quantidade, de uma maneira geral, mas todos concentrados naquela região chamada fóvea, na retina, e aí para visão em cores. Então, 5, percepção de cores, nós teríamos os cones. Sustentação de neurônios. Os neurônios são células muitas vezes alongadas, com prolongamentos no sistema nervoso, e são sustentados pelos gliócitos, neuróglia ou células da glia. Então a Federal trouxe para vocês ali células da glia, no penúltimo parênteses na questão. Daqui a pouco vai aparecer no penúltimo parênteses da questão. Células da glia ou gliócitos, astrócitos, oligodendrócitos, micróglias, células de Schwann são tipos específicos de células da glia ou gliócitos, que sustentam, protegem, alimentam os neurônios. Então, eu coloquei aqui em ordem a função, tá, gente? Pela minha organização na questão de número 1, a sequência fica 2, 4, 1, 3, 6, 5. Número 1, D de dado, para você ficar bem feliz. Eu espero que você tenha acertado ou você tenha brilhado no pensamento. Mas é legal você sempre tentar associar os nomezinhos ao tipo de tecido, porque a Federal pode fazer isso com vocês na edição 2022, tá bom? Questão de número 2. Em animais pluricelulares, as células organizam-se constituindo os tecidos. Considerando os tecidos, suas funções e as características das células que os constituem, assinale a alternativa correta. Então vem para cá, já que eu já vou jogar aqui, e a gente já vai identificando o que está certo e o que está errado. Na letra A, o tecido muscular estriado esquelético é formado por células fusiformes e é responsável pelo peristaltismo. Tecido muscular estriado esquelético é formado por células cilíndricas. Tudo bem? Cilíndricas ou alongadas, que são as fibras musculares ou miócitos. E aí a Federal nos fala, é formado por célula fusiforme responsável pelo peristaltismo. É o músculo liso. Então o músculo liso aí é formado por célula fusiforme, núcleo centralizado, sem estriações. A gente não vai ver aquela organização da actina e miosina formando os famosos sarcômeros. Então tenham cuidadinho especial. A letra A está falsa. Letra B, nós olhamos para a letra B e a gente vê assim: a actina e a miosina são células do tecido muscular. Risque isso aí, por favor. Responsáveis são células. Actina e miosina são proteínas do tecido muscular. A actina é a proteína mais fina, a miosina é a proteína mais espessa. No músculo estriado cardíaco, estriado esquelético, actina e miosina estão organizadinhas naquelas unidades chamadas de sarcômeros, ou unidades contráteis do músculo.
E quando a gente usa a microscopia ali de luz, a gente identifica essas estriações, tá bom? Mas são proteínas, não são células. Letra C de casa, fala assim para você. Macrófagos são células típicas do tecido conjuntivo, perfeito até aí, sendo responsáveis pela formação de células sanguíneas vermelhas. O macrófago forma célula sanguínea vermelha? Não, 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 não. O macrófago, inclusive, auxilia a degradação dessas células. Embaixo, na própria medula óssea, o macrófago atua em mecanismos de fagocitose. O macrófago é formado a partir dos monócitos sanguíneos. O sangue é produzido na medula óssea vermelha, continuamente. O nosso baço, a própria medula óssea, atuam na degradação, na retirada de componentes mais velhinhos desse tal de sangue. Então, equivocado. D. Colágeno é o tipo de célula característica do tecido cartilaginoso que tem função de sustentação. Colágeno é uma célula? Você já martelou a federal e falou não, o colágeno não é uma célula. Colágeno é proteína. Existem células, obviamente, no tecido conjuntivo cartilaginoso que sintetizam essa proteína colágeno, assim como os fibroblastos. Então, várias célulazinhas executam a síntese dessa proteína extremamente abundante no nosso corpinho, chamado colágeno. Proteína. Sobrou a letra E de escola, que vai ser verdadeira, que nos fala que as células nervosas possuem um corpo celular de onde partem dois tipos de prolongamentos e permitem ao organismo responder a estímulos do meio. Olha só, geralmente os neurônios têm diferentes formatos. Esse aqui é um formato mais comum, um neurônio chamado multipolar. Ele tem ramificações aqui que são os dendritos, que captam as informações, e esse prolongamento longo chamado de axônio, que envia essas informações. Então, esse aqui é um neurôniozão típico. Dendrito, corpo celular, axônio. Porção final do axônio ou telodendro. Sim, a forma dessas células estão diretamente ligadas às suas funções ou finalidades. Então, resposta E de escola. Percebeu lá 2 a maldade da UFPR em trocar termos, em colocar coisinhas onde não existem? Então fica cuidado. Esse é o meu objetivo com você. Espero que você esteja brilhando. A questão 3 foi questão do ano passado. E a questão 3 já é um spoiler da nossa próxima aula, que vai falar sobre imunidade e vai falar sobre doenças, que sim aparecerá na prova da UFPR. Então, olha a questão 3. Existem atualmente pelo menos 8 tipos de vacinas sendo testadas contra o coronavírus, utilizando diferentes vírus ou partes virais. Considerando as características das vacinas que utilizam o próprio vírus atenuado ou inativado, assinale a alternativa correta. Letra A. O vírus inativado, componente da vacina, é um antígeno capaz de estimular o sistema imune a produzir anticorpos, porém sem causar a doença. Perfeito! Verdadeiro. O vírus é inativado. Se esse vírus é inativado, ele não tem a capacidade de entrar e fazer o seu ciclo de reprodução viral. Nosso organismo reconhece como estranho. Então, o que um vírus é? O vírus, a bactéria, o fungo, o grão de pólen são antígenos. E aí a gente tem aquela relação antígeno-anticorpo. O que é estranho é o antígeno. E aquilo que nos protege é o anticorpo ou imunoglobulina. Então, o anticorpo irá nos proteger. O anticorpo, uma proteína, parece um Yzinho, vai se ligar na superfície dessas coisinhas estranhas e impedir de invadir as nossas células. Então, o vírus é um antígeno. Sim, introduzido, meu organismo vai reconhecer, eu vou produzir anticorpos para quando o vírus de verdade chegar, o nosso organismo já conseguir barrar a entrada dele e causar infecções severas, graves, hospitalizações. Será tema da nossa próxima aula. Fica ligado aqui comigo, meu povo. B, por que está errada a B?
Quando aplicado no corpo de um indivíduo, o vírus inativado é capaz de se replicar. Como ele é inativado, não se replica, não se replica, não se replica. Então ele não vai reproduzir, ele não vai manter as suas características ali, fazer cópia do material genético, sequestrar a nossa célula e fazer toda aquela loucurinha. Então não vai acontecer. Na vacina, o vírus atenuado é um anticorpo que não causa doença. O vírus atenuado é um antígeno, não é um anticorpo. Então a Federal, de novo, trocou palavrinhas. Cuidado! Mas provoca uma resposta imunológica que pode bloquear ou matar o vírus se uma pessoa for infectada. Então ela trocou os termos, tá? O vírus é um antígeno inativado que serve para orientar o nosso organismo a produzir os anticorpos para neutralizar o vírus de verdade. D. Na vacina, o vírus inativado é um anticorpo que provoca uma resposta imunológica. A letra D, era que eu tinha... desculpa. A letra C está equivocada, anticorpo. D. Na vacina, o vírus inativado é um anticorpo que provoca uma resposta imunológica que pode matar o vírus se uma pessoa for infectada. Também não. Isso aqui está equivocado. Não é anticorpo, é um antígeno. Algo que é estranho. Letra E. O vírus atenuado presente na vacina não é capaz de se replicar. Perfeito? Sendo constituído apenas pela informação genética que codifica proteínas. Não. Quando esse vírus é inativado, geralmente você tem toda a estrutura desse vírus. A gente vai discutir detalhes no nosso próximo encontro, mas um spoilerzinho. Vírus da gripe, vírus da Covid, vacina com o vírus inativado. Coronavac, a forma mais comum de produção de vacina no planeta. Tem aqui proteínas na superfície que formavam parte do envelope, tem proteína do capsídeo, então a gente vai tentar expor aí o organismo a todos esses diferentes componentes, tá? Não apenas aquela informação genética. Vacinas mais moderninhas, como a da própria Moderna, da Pfizer, vacina AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, aí sim usam tecnologias diferentes para expressar a proteína spike, a proteína de superfície, para aí o nosso organismo reconhecer isso. E se o vírus malandrinho de verdade chegar, a gente conseguir bloquear, tá? Mas não é nesse caso, então equivocada a letra E de escola. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa caminhada, que tenham entendido. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. O mais rápido possível responderei vocês. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de biologia. Um abraço, bom estudo e se você gostou, deixe seu like. Tchau, tchau!